Olá, olá, YouTube, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo semanal em que nós trazemos aqui os dilemas e desafios da maternidade. E a ideia é que você tenha conhecimento e autoconhecimento para que você se torne a mãe possível e real para os seus filhos e uma mulher inteira. Então, por isso que eu trago aqui esses vídeos e essas temáticas tão comuns, tanto lá no meu Instagram quanto na clínica, né, no atendimento clínico. E hoje eu decidi falar sobre rede de apoio, porque rede de apoio não é garantia de que você atravessará um puerpério emocional e psicológico tranquilo. Bom, posso dizer que tenho aí comprovações empíricas, né, tanto da clínica quanto das pessoas com quem eu me relaciono. Já vi mulheres que têm assim estruturas de todos os tipos, em todas as esferas, todos esses contornos estruturais, todas essas ajudas possíveis, e ainda assim enfrentam os desafios no seu puerpério. Assim como, claro, tem mulheres que não têm nada de ajuda, nenhum suporte, muitas vezes nem do parceiro, muitas vezes mãe solo, que conta, né, ou só com a sua própria mãe, ou com uma amiga, ou com ninguém, e cuidam das filhas sozinho, dos filhos sozinho, dos bebezinhos, né? Então, claro que ter uma ajuda sempre ajuda, né? Você ter alguém em casa ali para colocar uma roupa para lavar, para pensar na comida para você, para ir no mercado para você, principalmente, né? Se você tá aí com recém-nascido, tá nesse puerpério imediato, nesse pós-parto imediato, claro que toda ajuda é bem-vinda. Mas também tem o contraponto, né? Até que ponto essa rede de apoio é uma rede de desapoio? E já vi muitos casos assim, né? Quando a mulher está cercada de pessoas, cercada de parentes, e essas pessoas fazem mais mal, digamos assim, né? Prejudicam mais o bem-estar e saúde mental dessa mãe no puerpério do que realmente, efetivamente ajudam. Só que é muito comum muitas mulheres enfrentarem os desafios do puerpério, não saberem o que está enfrentando e colocarem tudo isso na conta da falta de rede de apoio. Ah, é difícil porque eu não tenho rede de apoio. Se eu tivesse alguém aqui agora para me ajudar, seria muito mais fácil. Só que a gente não pode esquecer que a adaptação à maternidade, né? Toda essa adaptação mesmo da sua vida à vida materna, à vida com o bebê, descobrir essa nova rotina, descobrir esse novo ritmo de vida, se adaptar, né? São diversas áreas da vida que vão se adaptando. Tudo isso esbarra em questões muito mais intrínsecas em você, né? Então, a dificuldade em lidar com essa realidade que se propõe ali, a dificuldade em lidar com as demandas do bebê, com as necessidades de atenção e carinho e afeto do bebê, muitas vezes a dificuldade de compreender, né, a falta de conhecimento e compreender quais são as reais necessidades do bebê daquele momento. Por que que chora tanto? Por que que quer tanto colo, né? E principalmente bebês aí que estão de 0 a 3 meses, que precisam de muito colo, e de até 6 meses estão construindo essa relação simbiótica com a mãe. Então, cada bebê, em cada fase da vida, e cada filho, e cada criança, né? Ó, a criança de 3 meses é diferente da criança de 6, que é diferente da criança de 1 ano, que vai ser diferente da criança de 2, da criança de 3. Do 0 aos 7 anos, né, que é principalmente o meu foco de trabalho, ajudar as mães nesta primeira infância das crianças, a gente tem aí uma gama de evolução, né, uma série de saltos de desenvolvimento físicos e emocionais que vão também mobilizando coisas em nós, mães. E muitas vezes o desgaste emocional, ele é muito maior do que o desgaste físico. Então, pode ser que você tenha aí uma rede de. Você tem. E já vi essas estruturas, tá, gente? Pessoas que têm babá durante o dia, babá noturna, folguista no fim de semana e ainda assim enfrentam dificuldades. Mulheres cujas mães, né, mudaram-se para suas casas para ajudar nesses 3 primeiros meses, aí passa 2, 3 meses em casa, 2, 3 meses em casa, ajudando as sogras, uma amiga. Então, muitas vezes essa ajuda, ter ou não ter ajuda, né? Colocar, é, muitas vezes que eu quero dizer, a dificuldade em lidar com o que está acontecendo, ela é muito mais interna do que de fato a ter ou não ter ajuda externa. E trago de novo aqui o ponto, muitas vezes essa rede de apoio, ela é uma rede de desapoio. Essa semana mesmo eu respondi
lá nos meus stories uma questão sobre a sogra. Eu vou até se deixar salvo nos destaques, vocês vão lá e procuram lá o destaque sogra. É inerente, acredito, à adaptação à maternidade, esse processo de se construir mulher e mãe, e conhecer o bebê, tentar ler as necessidades do bebê. É inerente a esse processo. O que vai acontecer? Conflito de casal e a mulher ter dificuldades com a sogra. Claro que são muitas projeções aí inconscientes que permeiam todas as nossas relações, e nesse momento da vida tão diferente, não seria diferente, né? Então, claro, entram questões inconscientes nossa, da sogra, do marido, de todo mundo que está envolvido ali nesse contexto relacional, mas muitas vezes a gente precisa entender que a presença de alguém pode ser, sim, prejudicial para a saúde mental da mãe, tá? Já atendi casos de mães que não conseguem ter o protagonismo da sua maternidade justamente por se sentirem invadidas por essa rede de apoio externa, né? É tanta, muitas vezes, vontade de ajudar e é muitas vezes confusão de papéis que faz com que essa mãe, principalmente mãe de primeira viagem, que tem dificuldade em entender ainda tudo o que está acontecendo, não consigam se impor e não consigam falar, não, daqui para frente sou eu, né? A filha é minha, tá bom? Ah, você quer me ajudar? Então, por favor, pode lavar a louça, ou pode pedir uma comida para mim, ou pode fazer um macarrãozinho aqui para mim, para eu almoçar, para eu jantar, né? É tanta coisa acontecendo na vida dessa nova mãe que ela realmente não tem força, não tem estrutura emocional para colocar limites, e ela muitas vezes não consegue nem reconhecer o que está precisando ali naquele ambiente, naquela reação. É aí que entra o papel do pai, né? Falando especificamente da sogra, é aí que entra o papel do pai, que é esse contorno afetivo, que é quem vai blindar essa nova mãe e esse novo bebê para que eles consigam se relacionar, e ele vai blindar, é o que eu falo, né? Essa dia de mãe-bebê, para que ele cuide do entorno. Então, ele vai pôr o limite na visita, ele vai dar os contornos necessários para que essa vinculação aconteça. Porque não esqueça, né? Quando esse bebezinho chega em casa, seja primeiro, segundo, terceiro, quarto filho, não importa, esse bebezinho, ele está conhecendo vocês, e vocês também estão reconhecendo ele, e vocês estão se reconhecendo nessa nova dinâmica familiar. Então, se era um casal sem filhos, está se reconhecendo como um casal agora que tem filhos. Se era o casal que já tinha um filho, agora é um outro que entra nessa dinâmica familiar. Então, é um novo reconhecimento de território, a gente pode dizer assim, tá? Então, é aí que entra o papel do pai, que é extremamente importante em dar esse contorno e colocar limites. Mas muitas vezes o pai também não está fortalecido emocionalmente para isso, ou não está maduro o suficiente para isso. É aí que entra, muitas vezes, o seu trabalho interno de entender o que está acontecendo comigo, o que é essa adaptação toda à maternidade, o que emocionalmente eu preciso. E muitas vezes, infelizmente, a mulher demora muito para reconhecer que precisa de ajuda. Porque, de fato, né, e aí por isso eu trago, né, também a importância da gente fazer um trabalho durante a gestação, para entender tudo o que vai mudar e ter esse acompanhamento pós-parto, pelo menos uma vez por mês, para entender o que faz parte ou o que não faz parte, sabe? Eu tô muito triste, eu tenho vontade de chorar o tempo todo, eu não quero ver visita, eu não quero ninguém em casa, eu queria ficar sozinha com meu bebê. Muitas mulheres, elas conseguem sim reconhecer o que elas querem, mas elas não conseguem verbalizar, não têm força suficiente para verbalizar. E aí é que entra uma ajuda externa, né, da psicóloga, para chamar esse marido, chamar esse parceiro, ou chamar, no caso de uma mãe solo, né, chamar a pessoa de confiança, tá? Quem é pessoa de confiança? Ah, minha mãe. Então chama a mãe e fala assim, olha, ela tá precisando disso, disso, disso. Você pode ajudar com isso, né? No caso do marido, também chama para sessão, faz uma sessão só, uma consulta mesmo, uma consultoria de puerpério, e a gente direciona o que essa mãe está precisando e o que precisa mudar no dia a dia de contorno, que precisa ser ajustado para que ela consiga ter bem-estar no seu pós-parto durante seu puerpério. Então, dificuldades inerentes e possíveis a esse momento. Um, ter dificuldade em reconhecer as suas necessidades.
ter dificuldade em reconhecer que as suas emoções, quais são as suas emoções e o que que é legítimo, o que que não é desse período. Ah, faz parte isso ou não faz parte isso, né? Por exemplo, a gente tem nos 30 primeiros dias o baby blues, só que muitas vezes a rede de apoio tem uma pressão tão forte nesses 30 primeiros dias que a mulher já está quase entrando num estado de depressão pós-parto, tá? Então, por isso que é extremamente importante o acompanhamento desde o início para que seja também preventivo, tá? Então, reconhecer as suas, né, ajuda para reconhecer as suas necessidades, reconhecer as suas emoções. Uma vez reconhecidas, a gente construir fortalecimento emocional para que você consiga se impor. Já atendi pacientes, gente, que ia voltar ao trabalho, enfim, é, e queria desmamar, mas ela falou assim, eu não quero mais amamentar, vai ser mais uma coisa para minha cabeça, enfim, trabalhamos isso em muitas sessões, até que ela chegou num ponto que ela falou assim, nossa, eu tô com medo de falar para o pediatra que eu não quero mais amamentar. E aí, eu lembro que numa das primeiras sessões ela começou a trazer todo mundo para a sessão, né? Não, porque o pediatra vai falar isso, meu marido fala isso, minha sogra fala isso, minha mãe fala isso, e minha amiga não sei o quê, mas eu tenho uma amiga que amamentou até 2 anos e tal. E aí ela foi trazendo tantas pessoas justificativas, e eu falei assim, e o que que você quer? Você já parou para pensar no que você quer? Ela falou, não, eu não sei o que eu quero. Eu só sei que eu tenho um problema, que é, eu vou voltar ao trabalho, eu quero muito voltar ao trabalho, e eu também quero continuar amamentando meu filho, só que eu não sei como. Então tá bom, então vamos dar o encaminhamento necessário para que as suas necessidades e vontades sejam atendidas. Vamos considerar tudo isso? E aí a gente deu o encaminhamento necessário e ela continuou amamentando, amamenta até hoje, enfim. Então, e aí lembra, né, também que a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, a gente também vai se desenvolvendo, vai amadurecendo. Então, este é o processo. Só que se a gente não cuida lá no início do que pode ser um ofensor para o nosso puerpério, daquilo que pode ser prejudicial para a nossa saúde mental e bem-estar, isso se arrasta. E aí, o que que acontece? Chegam mães com um bebê de 2 anos e falam assim: eu não me reconheço mais, eu não tenho tempo para mim, eu voltei a trabalhar, mas eu não consegui sustentar, tive que pedir demissão, tem toda hora alguém dentro da minha casa, eu não sei mais quem eu sou, eu não sei mais o que eu faço, não sei mais o que eu gosto. Não percebem como isso se arrasta por muito tempo? E sim, a rede de apoio pode ter aí um papel muito positivo nisso, como também prejudicial. E para isso é preciso conhecimento, autoconhecimento e fortalecimento emocional para que você consiga reconhecer o seu ambiente e consiga se tornar de fato protagonista da sua maternidade. O que eu quero, o que eu não quero. Ah, hoje eu estou aberta a visitas. Vem, gente, pode vir, não sei o que, não sei o que. Hoje não, hoje essa semana foi pesada, foi difícil, está em salto de desenvolvimento, a gente não dormiu a noite inteira, nenhum dia, nenhuma noite. Esse fim de semana eu quero só paz e sossego, não quero ninguém, né? Porque essas pressões externas também exercem muita pressão sobre o seu puerpério, mas também as pressões internas, aquilo que é intrínseco de nós, relacionado à nossa adaptação à maternidade, à nossa adaptação a esse novo ritmo e rotina de vida que a vida pede. Então, quanto maior informação, quanto maior o conhecimento, melhor. E aí, me conta, como que a rede de apoio tem te ajudado ou desajudado por aí? Se precisar de mais alguma coisa, me mande uma pergunta aqui ou lá no Instagram, que eu sempre vou vir aqui responder. Obrigada e até o próximo vídeo.